Olá, olá, daqui é Lídia Palminha. Hoje, dia 11 de abril de 2026. E hoje, uma vez mais, vou trazer a criança. A criança que foi para chegar a um assunto que está a dar que falar por aqui, por este plano terreno. Tinha eu 7 anos, estou a falar de finais de 1979, início de 1980, quando tive o primeiro contacto com seres que não são deste mundo, ou seja, com ETs ou com alienígenas. Não da forma como estou aqui, cara a cara, na matéria, mas enquanto experiência fora do corpo. 7 anos, uma criança que vive numa comunidade extremamente religiosa, onde todos os que veem e ouvem, tal como já falei antes, eram considerados bruxos e bruxas, e a criança, naquela altura, apenas se via como aquela fisionomia da bruxa dos desenhos animados, com o nariz pontiagudo, a verruga, o pelo, enfim, aquela imagem tradicional dos desenhos animados. E eu não queria por forma alguma ser aquilo. Então eu também não partilhava as minhas experiências, que hoje sei que não eram simples sonhos, não eram, e ao contrário do que muito se dizia que eu era uma dorminhoca, no fundo o meu corpo era um dorminhoco porque eu estava em outros lugares, em outras dimensões de existência. Este meu primeiro contacto não foi amigável, não foi com seres propriamente amigáveis, porque assim na Terra como no céu significa que há dimensões que também são ou também têm seres involutivos, tal como aqui no plano da Terra. E o que eu quero trazer aqui com este relato é falar uma vez mais da importância de se ouvir os sonhos da criança e uma vez mais a importância que se deve de ter, a responsabilidade que se deve de ter quando se está a conversar de assuntos que possam trazer algum desconforto com base em crenças que nós tenhamos. A crença é a limitadora da possibilidade. Crenças firmadas não criam alternativas para se ir procurar ou para se aprofundar nos assuntos. As pessoas estão firmadas naquela crença, portanto a crença dela é que prevalece. E uma vez mais venho dizer que já falei com muita criança em que o pai e a mãe depois discutem porque um acredita, o outro não acredita. A criança não quer discussão entre o pai e a mãe, a criança vai silenciar por algum motivo, seja pelo motivo como eu que não queria ser aquela bruxa dos desenhos animados, seja porque não quer ser o motivo da discussão dos seus pais ou das pessoas que estão mais perto, porque podem ser os seus avós, os seus tios, enfim. E isto vai trazendo repercussões para as suas vidas físicas, quer nos relacionamentos na própria escola, em que se há alguma criança, algum colega que fala, que vê, e então depois há os outros que vão dizer aquilo que ouvem nas suas casas. Portanto, entre os 0 e os 7 nós somos autênticas esponjas, tudo aquilo que ouvimos nós sugamos toda a informação. Dos 7 aos 14 nós vamos exteriorizar como que macaquinhos de imitação, e depois dos 14 aos 21, como toda a gente sabe, é uma discussão um tanto ou quanto complexa. Mas as crianças, com o tempo, claro que elas vão percebendo em escolas maiores ou com o contacto com a internet, seja de que maneira for, haverá pessoas que vão acreditar naquilo que elas estão a dizer,
seja por bondade, seja por nada de bondade. E é claro que há muita situação que está a acontecer e que está difícil de ser compreendida. E é muito, mas muito necessário os adultos sentarem com as crianças e perceberem o que é que elas sonham, ou o que é que elas veem, ou o que é que elas sentem, porque há um movimento evolutivo, nós somos evolução, quer se acredite ou não, essas crianças, as crianças de agora, já viveram outras experiências no plano da Terra, e tal como já referi outras vezes, nós somos constituídos de ADN ancestral, que é o pai e a mãe até a 7ª geração, e ADN cósmico. Portanto, num mundo em convulsão, em que todos os ralham e ninguém tem razão, é mais do que normal que os nossos jovens se estejam a distanciar de valores que tragam alguma paz a elas mesmas e, por consequência, aos demais. Aqueles que, isto porque um dia deste, e com todo o respeito, não estou aqui para julgar nem para criticar ninguém, aqui há tempos vi um post em que alguém questionava: se visses um ET à tua frente, o que fazias? E entre aquela que convidava para um cafezinho e um bolo, entre o que convidava para ir fazer o reconhecimento, conhecer a terra onde morava, porque é uma terra muito bonita, o outro que pedia-lhe para levá-la para o planeta do extraterrestre. Enfim, todas as respostas, nenhuma delas é inválida, claro que não, mas todas elas são com o pensamento humano. Humanos somos nós, aqui neste planeta. O que vem é extra. Não tem a mesma constituição que nós. Nós não conseguimos perceber a dor do outro, não sabemos qual a dimensão de uma dor de cabeça de uma pessoa que está à nossa frente, não conseguimos. Quanto mais nós considerarmos ou eventualmente, sei lá, acharmos, nem sei muito bem que palavra encontrar, que seres que não são humanos, que eles conhecem a nossa dor. Seres cujo corpo, ok, tem uma constituição completamente diferente. Jamais me passaria pela cabeça considerar que eles estão preocupados, estão a ocupar-se, se nós, terrenos, acreditamos ou não na sua existência. Eles não estão minimamente ocupados com isso. Somos só mesmo nós, que andamos aqui a discutir se eles existem, se não existem, a chamar loucos, seja aquilo que for aos demais, àqueles que dizem que existem, àqueles que vêm falar sobre eles. Eles não estão minimamente ocupados com isso, ok? Minimamente. O plano da Terra para eles é-lhes bastante conhecido, não precisamos de pegar na mãozinha deles e levá-los a fazer um reconhecimento para verem a nossa Terra bonita. Eles conhecem melhor a nossa Terra que nós mesmos, que estamos cá. E não há dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida alguma que haverá de haver o dia em que eles vão mostrar ao coletivo. Neste momento eles mostram-se com as suas, hoje com mais reticências que há uns anos atrás, mas mostram-se a quem efetivamente, quem está realmente com eles, quem os entende, quem os atende, quem se predispõe a estar, a colaborar com eles. Mas há de haver um dia, porque esse dia vai acontecer, em que eles virão mesmo para fazer o que têm que fazer no plano da Terra. E o que eles vêm fazer ao plano da Terra está completamente distante daquilo que é o pensamento humano. Eles não vêm construir habitações, eles não vêm para a medicina,
para os hospitais, para os centros de saúde, para as escolas para dar aulas. Eles não sabem propriamente bem o que é isso, porque eles não são humanos. No dia em que eles vierem, eles vêm para ajudar no equilíbrio do planeta. E o equilíbrio do planeta, ou seja, o equilíbrio do planeta é igual a uma frequência de paz e de amor que não são deste mundo. O que significa que quando eles chegarem para ajudar o ser humano, não vão ajudar da forma como a nossa mente humana percepciona a ajuda, porque a ajuda que nós percepcionamos é uma ajuda que vai de acordo com as necessidades que nós queremos. E aquilo que nós queremos, essas necessidades são ego. Ou seja, nós queremos que as nossas necessidades sejam satisfeitas, mas eles não são esse tipo de energia. Eles virão para estabelecer o equilíbrio neste plano e o que tiver que vir de ser derrubado será derrubado, o que tiver que ficar de pé vai ficar de pé e o que tiver que ser erguido vai ser erguido. Ok? Agora, tenhamos um pouquinho de consciência para refletamos um pouquinho para perceber o que é que se pretende mesmo, o que é que nós queremos mesmo enquanto seres que habitamos num planeta onde cada vez mais o desequilíbrio é maior, onde as pessoas estão em convulsão, uma violência extrema, uma autoviolência extrema também, onde não há, não se pensa, simplesmente se reage e reage-se sem entender até aquilo que se está a fazer. Simplesmente estamos a responder a impulsos. Portanto, o desequilíbrio dia após dia vai sendo maior a todos os níveis. Não é só na educação, não é só no comportamento, nos relacionamentos, não é só na estrada, é a todos os níveis da vida, desde a parte económica, a forma como o sistema está com palavrinhas ajustadas, a manipular, não vou alargar muito mais, a tudo mais o que nós percepcionamos com os olhos e os ouvidos físicos. Estamos num caminho de autodestruição e de destruição maciça e nem sequer precisamos de mísseis, nem sequer precisamos de bombas nucleares, porque com as nossas reações diárias, que parece que são o dia a dia, nós estamos a tratar de desequilibrar energeticamente todos os dias, este planeta maravilhoso. E no dia em que eles vierem, eu vou voltar a dizer, eles não vão satisfazer os vossos egos, os vossos quereres, as vossas necessidades. Eles vão fazer o que é preciso para que este planeta tenha uma vibração de equilíbrio entre o humano e o divino, em amor e paz, que nada tem a ver com aquilo que neste momento estás a vivenciar. É muito importante ouvir as crianças eu já não estou a dizer de lá de trás, mas as que têm vindo, é muito importante ouvi-las com atenção, com reflexão, a perceber a dimensão da profundidade de pequenos diálogos que elas fazem e pensar um pouco, ok? Mas também é importante os adultos
E vou voltar a dizer, é importante os adultos irem às suas crianças lá atrás e perceberem o que é que lá atrás têm para cuidar, desde aquilo que viam, aquilo que ouviam, quer com os olhos e os ouvidos internos, quer com os olhos e os ouvidos físicos externos. Nada, absolutamente nada, um dia irá ser como aquilo que vês. Aliás, tudo aquilo que se está neste momento a ver, propriamente bem, nem sequer já existe. É a mente de cada um de nós que está a manter, de acordo com a vibração e a frequência de acesso, a manter os átomos a solidificar a matéria. Portanto, é a nossa mente é que está a manter aquilo que estamos a ver à nossa frente, porque isto na realidade já não existe. E um dia, haverá um dia, seja ele quando for, porque o cosmos não tem um relógio nem um calendário como nós, não tem. Ele responde ao livre-arbítrio da humanidade, ele não responde à pressa, ok? A não ser que seja uma pressa bastante focada, vindo mesmo do coração, e essa pressa tem que encontrar outras frequências para ela se potenciar, ok? Porque uma pressa, as pressas estão muito direcionadas aos nossos desejos, àquilo que nós queremos, não é? As nossas pressas não estão propriamente direcionadas ao todo e a tudo. Isso, com o tempo eu fui percebendo que é difícil enquadrar aqueles que são encarados como os vilões nas pressas. E então o universo corresponde ao livre-arbítrio. Então é preciso refletir o que é que nós humanos estamos de forma livre, de forma profunda, a desejar para um planeta que não é nosso, embora os terrenos sejam vendidos a preço de diamante, mas um planeta que não é nosso, ele está construído para nós virmos aqui ter uma vida física limitada, tem um prazo, ok? A proposta é virmos tornar isto melhor, só que nós não conseguimos corresponder à proposta. Seja por que motivo for, neste momento creio que nem é tão importante quanto isso. Só quero deixar mesmo este apontamento. O universo corresponde ao nosso livre-arbítrio. Portanto, no dia em que acontecer que já chega, porque a partir daqui vocês vão destruir algo ainda mais sagrado e que não é vosso, eu não duvido, não tenho qualquer dúvida de que algo vai acontecer. E nesse algo não há a preocupação daquilo que tu acreditas, naquilo que tu queres, naquilo que tu desejas. Apenas há a ocupação para transformar este planeta maravilhoso, este planeta divino que tem um propósito para o qual nós não conseguimos perceber e fazer algo, a não ser a autodestruição e a destruição, como se vê, e esse algo vai acontecer, se vai, não, e não há, vou voltar a dizer, a preocupação
das tuas crenças, em absoluto. É hora de reflexão, é hora de ir procurar além da ilha que és, ou da ilha que é o círculo onde tu estás, de ires alargar um pouco mais os teus horizontes, proporcionares que a tua consciência se expanda para que saias daqui melhor do que estás neste momento a ser. Abraço-te amorosamente. A minha paz e o meu amor no teu coração.